Olá amigos, vamos retornar aqui ao nosso curso de Lógica. Pessoal, para essa aula eu selecionei várias questões referentes ao assunto, tá, que eu estou começando a aula de hoje, de problemas lógicos. Então selecionei algumas questões do CESP e outras questões que não são do CESP, mas que são questões interessantes que vocês devem saber. Tá ok? Então é um assunto novo hoje. Porque na aula anterior eu parei na parte probabilidade, eu terminei probabilidade. Então entramos no assunto de problemas lógicos. O que seria uma questão de problema lógico? Pessoal, problema lógico são questões que você vai precisar de mais de raciocínio, ou praticamente raciocínio, tá? Ou seja, não precisa nenhum fundamento de matemática, nenhum fundamento de teoria da lógica, nenhum princípio, é mais raciocínio, tá ok? São poucas questões do CESP nesse estilo, são poucas, tá? Eu procurei várias provas e achei poucas questões nesse estilo de simplesmente um raciocínio, tá? A maioria das questões mesmo que cai no CESP são aquelas questões de equivalência, de proposição, negação de proposição, argumento, implicação lógica. Também tem a parte, quando tem no edital, análise combinatória, o CESP adora análise combinatória, né? Probabilidade também, se vier no edital, também o CESP gosta bastante, tá certo? Esses probleminhas lógicos, eles caem pouco. Agora, se cair, né, pessoal, hoje a concorrência está muito grande, então você não pode deixar de acertar uma questão, né, fácil, uma questão simples. Então vamos praticar hoje algumas questões desse tipo, tá certo? Para que na hora da prova dê tudo certo. Então vamos começar aqui pela questão 1, uma questão do CESP. Vamos aqui para o quadro. Temos aqui, ó, né, uma questão de 2009 aqui do CESP. Então temos assim: considerando que os 3 filhos de um casal têm idades que, expressas em anos, são números inteiros positivos, cuja soma é igual a 13. E sabendo também que 2 filhos são gêmeos e que todos têm menos de 7 anos de idade. Julgue os itens seguintes. Tá? Então, o que é que tem nesses itens aqui? Vamos lá, ler o item 1. A proposição, as informações acima são suficientes para determinar-se completamente as idades dos filhos. É falsa. Então, pessoal, vamos tentar determinar aqui as idades dos filhos, né? Usando o quê? Nós sabendo, né, que são 3 filhos, ok? As idades são expressas em anos, números inteiros, né? Números inteiros positivos, cuja soma é 13, a soma é 13, sabendo também que 2 filhos são gêmeos, ou seja, possuem a mesma idade, tá? E todos têm menos de 7 anos. Vamos verificar quais são esses 3 números que somados tem que dar 13, né? A soma das 3 idades tem que dar 13. Lembrando que 2 idades são iguais devido aos gêmeos. Então vamos ver aqui, ó. Digamos que a idade do primeiro seja 1 ano, tá certo? Um ano, outra é 1 ano, tá? São gêmeos, 1 ano e 1 ano. Qual seria a idade do terceiro filho, para que a soma seja 13? Tem que ser o quê? Tem que ser 11, né? 11. Pode a situação aqui? 11, as 3 idades? Não, não pode. Por que não pode? Porque ele fala aqui, ó, todos têm menos de 7 anos, tá? Então, essa situação aqui, ó, eu vou descartar. Vejamos outra situação. Os 2 filhos gêmeos, né? Com 2 anos, ok? E qual vai ser o terceiro filho, a idade do terceiro filho? Ó, 2 mais 2, 4, para 13, falta o quê? Faltam 9. Pode ser? Não, porque todas as idades têm que ter menos de 7 anos. Então, vamos riscar também essa situação aqui, vamos descartar. Próxima situação. Os gêmeos com 3 anos de idade. 3 mais 3, 6. Para 13, faltam 7. Pode ser? Não, porque fala menos de 7 anos. 7 não é menor do que 7. Ok? Então, vamos descartar isso aqui. Outra situação, vamos colocar aqui do lado direito agora.
4 anos os gêmeos. 4 mais 4, 8 para 13, 5. Né? Essa situação aqui, ó, essa soma aqui dá 13 anos. Né? Essa soma dá 13. Outra situação, esse aqui vale, né? As 3 idades menos de 7 anos. Outra situação, vamos colocar aqui, 5 mais 5. São gêmeos, né? Para 13 faltam 3. Também a soma dá 13 aqui, pode ser. Uma outra situação, 6 mais 6 mais 1, né? Os gêmeos com 6 anos. Aqui dá 13, ok. Pronto, só tem as situações, porque o próximo aqui, 7 mais 7 já passa de 13, né? Então, só tem essas 3 situações aqui, tá? De idades para os 3 filhos. Vamos agora, né? Ver aqui as opções aqui, cada item da questão. Então, o item 1, ele diz que a proposição, veja, que proposição? Essa aqui, ó, as informações acima são suficientes para determinar-se completamente as idades dos filhos. E aí, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Olha, pessoal, é suficiente? É suficiente? Não, não é suficiente, tá vendo? Aqui ficou na dúvida. Os gêmeos pode ter 4 e o terceiro filho 5. Os gêmeos pode ter 5 e o terceiro filho 3. Os gêmeos pode ter 6 e o terceiro filho 1. Então, não foi suficiente. Então, ele está dizendo que é suficiente, então essa proposição aqui é falsa, ok? Então, a proposição, essa aqui, ó, essa proposição, né, a proposição, ok? Essa proposição é falsa. A proposição é falsa. E o que é que ele diz a respeito dessa proposição? Ele diz que é falsa mesmo. Ele está dizendo é falsa. Então, ele acertou, né? Se a proposição é falsa, sendo falsa, e ele diz que é falsa, então ele acertou. Então, esse item está certo, né? Cuidado, pessoal, porque a gente tem uma tendência, né? Ah, a proposição é falsa, então o item está errado. Não, vai estar errado, depende da afirmação, né, que ele está dizendo, tá ok? Está declarando. Então, o item 1 está certo. Item 2. A proposição, se um dos filhos tem 5 anos de idade, então ele não é um dos gêmeos, é verdadeira. Vamos ver aqui, ó. Se um dos filhos, ó, esse C aqui, né, é um condicional. Então, você vai considerar, vamos considerar esse C aqui, ó. Um dos filhos tem 5 anos de idade, ok? Se isso acontece, vamos lá. Um dos filhos tem 5 anos. Que situações eu vou escolher aqui? Um dos filhos tem 5 anos, pode ser essa situação aqui, né? Tá aqui, ó, esse filho aqui, ó, tem 5 anos, mas também pode ser essa situação aqui, né? Um dos filhos tem 5 anos, ó, tá certo. Também tem 5 anos, né? Então, tem 2 situações, tá? Favoráveis à afirmação, um dos filhos tem 5 anos. Agora, vamos ver a conclusão aqui. Então, qual a conclusão? Ele não é um dos gêmeos. Então, ó, se um dos filhos tem 5 anos, ele não é um dos gêmeos. Pessoal, ele pode ser um dos gêmeos. Está aqui, ó. Se for essa primeira situação aqui, realmente ele não é o gêmeo, porque o gêmeo é o que tem 4 anos. Mas se for essa situação aqui, que é possível a situação. Se é possível, nessa situação aqui, o filho, o gêmeo, teria 5 anos. Tá ok? Então, a proposição do item 2 é uma proposição o quê? Falsa. A proposição é falsa. Né? A proposição é falsa. E o que ele está falando a respeito dessa proposição? Ele está dizendo que é verdadeira. Tá certo? Não, claro que não está certo. Né? A proposição é falsa. E o item está declarando que é verdadeira, então o item está errado. Pronto. Então, item 1, item 2, primeiro item C, segundo item é de errado. Terceiro item. A proposição, se o produto das 3 idades for inferior a 50, mesma coisa do item 2 em termos da condicional, né? Ó, eu tenho uma condicional. Então, vamos considerar isso aqui, ó.
produto das três idades for inferior a 50. Vamos considerar que é inferior a 50. Que situações aqui dessas três, ó, que são três situações, né, possíveis de acordo com o enunciado. Nessas três situações aqui, de qual dessas eu vou ter o produto das três idades inferior a 50? Vamos ver, né? Vamos testar. Vamos ver aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dá mais do que, né, 50, dá 80. Então, a primeira situação, vamos descartar. Segunda situação, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Olha, eu estou multiplicando, pessoal, não estou somando não. Por que eu estou multiplicando? Porque ele fala produto. Tá? Então, a segunda situação, o produto das idades dá 75. Também não nos interessa, tem que ser inferior a 50. Vamos ver a terceira situação. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 1, 36. Opa, ok, é inferior a 50. Então, eu vou ficar com essa terceira situação, tá certo? Então, eu vou analisar a conclusão da condicional, a condicional está aqui. Eu vou analisar a conclusão, né, o consequente dessa condicional, somente observando essa terceira situação. Por quê? Porque a terceira situação é a única, tá, que é de acordo com o antecedente aqui da condicional. Vamos lá então, vamos analisar aqui o consequente dessa condicional. O filho não gêmeo será o mais velho dos três. Vamos ver aqui. Olha, o filho não gêmeo é esse aqui, o filho não gêmeo. Os gêmeos, né? Os gêmeos são esses dois. Então, o filho não gêmeo tem 1 ano. Então, pessoal, o consequente está errado, né? O gêmeo será o mais velho dos três. Não, o não gêmeo, né? O não gêmeo será o mais velho dos três. Está errado, né? O não gêmeo vai ser o mais novo dos três. Então, o que aconteceu? Eu considerei o antecedente verdade, né? Eu considerei o antecedente verdade e achei um consequente falso. Olha, pessoal, V com F, o resultado é falso, né? Então, a proposição que vem aqui, essa condicional da proposição do item 3, ela é falsa. E o que o item 3 afirma sobre essa proposição? Afirma que é falsa mesmo. Então, o item está certo. Então, repetindo aqui, ó, a condicional é falsa. Por quê? Porque ao fazer o antecedente verdade, o consequente foi falso. E V com F é F. Então, a proposição é falsa. E o item 3 está afirmando que a proposição é falsa mesmo. Então, o item está certo. Ok? Pronto. Então, ficou certo, errado, certo. Passemos agora para a segunda questão. A segunda questão é uma questão aqui, ó, do CESP. 2009, Banco do Brasil. Uma empresa bancária selecionou 2 de seus instrutores para o treinamento de 3 estagiários durante 3 dias. Em cada dia, apenas um instrutor participou do treinamento de 2 estagiários. E cada estagiário foi treinado em 2 dias, né? Em 2 dias. As escalas nos 3 dias foram: primeiro dia, Ana, Carlos e Helena. Segundo dia, Helena, Lúcia e Márcio. E terceiro dia, Ana, Carlos e Lúcia. Considerando que um dos instrutores era mulher, julgue os itens que se seguem. Tá certo? Então, a primeira coisa a montar aí é vou colocar os dias aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, primeiro dia. Primeiro dia. Quem é no primeiro dia? Vamos lá, é a Ana, o Carlos e a Helena. Ana, Carlos e Helena. No segundo dia, vamos ter aqui a Helena, Lúcia e Márcio. E terceiro dia,
Ana, Carlos e Lúcia. Pronto. Pessoal, olha aqui, essa informação aqui. Eu tenho o seguinte, de acordo com o enunciado, em cada dia eu vou ter um instrutor, em cada dia eu vou ter um instrutor e 2 estagiários, tá? Ao todo são 3 estagiários, mas em cada dia eu só vou ter 2 estagiários e o instrutor dele. E na questão fala o seguinte, um dos instrutores era mulher, certo? Um dos instrutores era mulher. Aí vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro, segundo e terceiro dia. No segundo dia aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, deixa eu ler só aqui. Selecionou de seus instrutores para o treinamento de 3 estagiários durante 3 dias, né? 3 estagiários, 3 dias. Em cada dia, apenas um instrutor participou do treinamento de 2 estagiários. E cada estagiário foi treinado em 2 dias. Pronto, né? Montou isso aqui, considerando... Deixa eu só corrigir aqui, ó, que ficou o A minúsculo. E o resto tudo maiúsculo. Pronto. Considerando que um dos instrutores era mulher, julgue os itens que se seguem. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, eu tenho aqui, no primeiro dia, vamos ver aqui, Ana, Carlos e Helena. Aqui, Helena, Lúcia e Márcio. Terceiro dia, Ana, Carlos e Lúcia. É o seguinte, pessoal, já completou os 15 minutos? Deixa eu até dar uma olhada rápida aqui, tá? No enunciado novamente. Daqui a pouco eu volto com a solução dessa questão. Faz isso aqui. Outra situação, vamos colocar aqui do lado direito agora. 4 anos, os gêmeos. 4 mais 4, 8 para 13, 5. Né? Essa situação aqui, ó, essa soma aqui dá 13 anos, né? Essa soma dá 13. Outra situação, isso aqui vale, né? As 3 idades menos de 7 anos. Outra situação, vamos colocar aqui, 5 mais 5. São gêmeos, né? Para 13 faltam 3. Também a soma dá 13 aqui, pode ser. Uma outra situação, 6 mais 6... mais 1, né? Os gêmeos com 6 anos. Aqui dá 13, ok. Pronto, só tem as situações. Porque o próximo aqui, 7 mais 7, já passa de 13, né? Então, só tem essas 3 situações aqui, tá? De idades para os 3 filhos. Vamos agora, né? Ver aqui as opções aqui. Cada item da questão. Então, o item 1... ele diz que a proposição, veja, que proposição? Essa aqui, ó. As informações acima são suficientes para determinar-se completamente as idades dos filhos. E aí, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Olha, pessoal, é suficiente? É suficiente? Não, não é suficiente, tá vendo? Aqui ficou na dúvida. Os gêmeos podem ter 4 e o terceiro filho 5. Os gêmeos podem ter 5 e o terceiro filho 3. Os gêmeos podem ter 6 e o terceiro filho 1. Então, não foi suficiente. Então, ele está dizendo que é suficiente, então essa proposição aqui é falsa, ok? Então, a proposição, essa aqui, ó, essa proposição, né, a proposição, ok? Essa proposição é falsa. A proposição é falsa. E o que é que ele diz a respeito dessa proposição? Ele diz que é falsa mesmo. Ele está dizendo é falsa. Então, ele acertou, né? Se a proposição é falsa, sendo falsa, e ele diz que é falsa, então ele acertou. Então, esse item está certo, né? Cuidado, pessoal, porque a gente tem uma tendência, né? Ah, a proposição é falsa, então o item está errado. Não, vai estar errado, depende da afirmação, né, que ele está dizendo, tá ok? Está declarando. Então, o item 1 está certo. Item 2.
A proposição, se um dos filhos tem 5 anos de idade, então ele não é um dos gêmeos, é verdadeira. Vamos ver aqui, ó. Se um dos filhos, ó, esse se aqui, né, é um condicional. Então você vai considerar, vamos considerar esse se aqui, ó. Só tem essas 3 situações aqui, tá, de idades para os 3 filhos. Vamos agora, né, ver aqui as opções aqui, cada item da questão. Então o item 1, ele diz que a proposição, veja, que proposição? Essa aqui, ó, as informações acima são suficientes para determinar-se completamente as idades dos filhos. E aí, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Olha, pessoal, é suficiente? É suficiente? Não, não é suficiente, tá vendo? Aqui ficou na dúvida. Os gêmeos pode ter 4 e o terceiro filho 5. Os gêmeos pode ter 5 e o terceiro filho 3. Os gêmeos pode ter 6 e o terceiro filho 1. Então não foi suficiente. Então ele está dizendo que é suficiente, então essa proposição aqui é falsa, ok? Então a proposição, essa aqui, ó, essa proposição, né, a proposição, ok? Essa proposição é falsa. A proposição é falsa. E o que é que ele diz a respeito dessa proposição? Ele diz que é falsa mesmo. Ele está dizendo é falsa. Então ele acertou, né? Se a proposição é falsa, sendo falsa, e ele diz que é falsa, então ele acertou. Então esse item está certo, né? Cuidado, pessoal, porque a gente tem uma tendência, né? Ah, a proposição é falsa, então o item está errado. Não, vai estar errado, depende da afirmação, né, que ele está dizendo, tá ok? Está declarando. Então o item 1 está certo. Item 2. A proposição, se um dos filhos tem 5 anos de idade, então ele não é um dos gêmeos, é verdadeira. Vamos ver aqui, ó. Se um dos filhos, ó, esse se aqui, né, é um condicional. Então você vai considerar, vamos considerar esse se aqui, ó. Um dos filhos tem 5 anos de idade, ok? Se isso acontece, vamos lá. Um dos filhos tem 5 anos. Que situações eu vou escolher aqui? Um dos filhos tem 5 anos, pode ser essa situação aqui, né? Tá aqui, ó, esse filho aqui, ó, tem 5 anos, mas também pode ser essa situação aqui, né? Um dos filhos tem 5 anos, ó, tá certo. Também tem 5 anos, né? Então, tem 2 situações, tá, favoráveis à afirmação, um dos filhos tem 5 anos. Agora vamos ver a conclusão aqui. Então, qual a conclusão? Ele não é um dos gêmeos. Então, ó, se um dos filhos tem 5 anos, ele não é um dos gêmeos. Pessoal, ele pode ser um dos gêmeos. Está aqui, ó. Se for essa primeira situação aqui, realmente ele não é o gêmeo. Opções aqui, cada item da questão. Então, o item 1, ele diz que a proposição, veja, que proposição? Essa aqui, ó, as informações acima são suficientes para determinar-se completamente as idades dos filhos. E aí, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Olha, pessoal, é suficiente? É suficiente? Não, não é suficiente, tá vendo? Aqui ficou na dúvida. Os gêmeos pode ter 4 e o terceiro filho 5. Os gêmeos pode ter 5 e o terceiro filho 3. Os gêmeos pode ter 6 e o terceiro filho 1. Então não foi suficiente. Então ele está dizendo que é suficiente, então essa proposição aqui é falsa, ok? Então a proposição, essa aqui, ó, essa proposição, né, a proposição, ok? Essa proposição é falsa. A proposição é falsa. E o que é que ele diz a respeito dessa proposição? Ele diz que é falsa mesmo. Ele está dizendo é falsa. Então ele acertou, né? Se a proposição é falsa, sendo falsa, e ele diz que é falsa, então ele acertou. Então esse item está certo, né? Cuidado, pessoal, porque a gente tem uma tendência, né? Ah, a proposição é falsa, então o item está errado. Não, vai estar errado, depende da afirmação, né, que ele está dizendo, tá ok? Está declarando. Então o item 1 está certo. Item 2. A proposição, se um dos filhos tem 5 anos de idade, então ele não é um dos gêmeos,
é verdadeira. Vamos ver aqui, ó. Se um dos filhos, ó, esse C aqui, né, é um condicional. Então, você vai considerar, vamos considerar esse C aqui, ó. Um dos filhos tem 5 anos de idade, ok? Se isso acontece, vamos lá. Um dos filhos tem 5 anos. Que situações eu vou escolher aqui? Um dos filhos tem 5 anos, pode ser essa situação aqui, né? Tá aqui, ó, esse filho aqui, ó, tem 5 anos, mas também pode ser essa situação aqui, né? Um dos filhos tem 5 anos, ó, tá certo. Também tem 5 anos, né? Então, tem duas situações, tá, favoráveis à afirmação, um dos filhos tem 5 anos. Agora, vamos ver a conclusão aqui. Então, qual a conclusão? Ele não é um dos gêmeos. Então, ó, se um dos filhos tem 5 anos, ele não é um dos gêmeos. Pessoal, ele pode ser um dos gêmeos. Está aqui, ó. Se for essa primeira situação aqui, realmente ele não é o gêmeo, porque o gêmeo é o que tem 4 anos. Mas se for essa situação aqui, que é possível a situação. Se é possível, nessa situação aqui, o filho já... A proposição do item 2 é uma proposição o quê? Falsa. A proposição é falsa. Né? A proposição é falsa. E o que ele está falando a respeito dessa proposição? Ele está dizendo que é verdadeira. Está certo? Não, claro que não está certo. Né? Essa proposição é falsa. E o item está declarando que é verdadeira, então o item está errado. Pronto. Então, item 1, item 2, primeiro item C, segundo item é de errado. Terceiro item, a proposição, se o produto das 3 idades for inferior a 50, mesma coisa do item 2 em termos aqui da condicional, né? Ó, eu tenho uma condicional, então vamos considerar isso aqui, ó, produto das 3 idades for inferior a 50. Vamos considerar que é inferior a 50. Que situações aqui dessas 3, ó, que são 3 situações, né, possíveis de acordo com o enunciado. Nessas 3 situações aqui, de qual dessas eu vou ter o produto das 3 idades inferior a 50? Vamos ver, né? Vamos testar. Vamos ver aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dá mais do que, né, 50, dá 80. Então, a primeira situação, vamos descartar. Segunda situação, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Olha, eu estou multiplicando, pessoal, não estou somando não. Por que eu estou multiplicando? Porque ele fala produto. Tá? Então, a segunda situação, o produto das idades dá 75. Também não nos interessa, tem que ser inferior a 50. Vamos ver a terceira situação. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 1, 36. Opa, ok. É inferior a 50. Então, eu vou ficar com essa terceira situação, tá certo? Então, eu vou analisar a conclusão da condicional, a condicional está aqui. Eu vou analisar a conclusão, né, o consequente dessa condicional, somente observando essa terceira situação. Por quê? Porque a terceira situação é a única, tá, que é de acordo com o antecedente aqui da condicional. Vamos lá então, vamos analisar aqui o consequente dessa condicional. O filho não gêmeo será o mais velho dos 3. Vamos ver aqui. Olha, o filho não gêmeo é esse aqui, o filho não gêmeo. Os gêmeos, né? Os gêmeos são esses 2. Então, o filho não gêmeo tem 1 ano. Então, pessoal, o consequente está errado, né? O gêmeo será o mais